Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre o simbolismo no Hobbit, que é esse livro aqui do Tolkien, que é o autor do Senhor dos Anéis também, e eu considero uma das últimas grandes histórias arquetípicas, né, que existem na nossa época. Eu vou falar um pouco do simbolismo contido nessa história para fazer um paralelo com o conceito de metanoia do Jung. E metanoia o Jung vai falar que é uma mudança de mentalidade que acontece mais ou menos ali depois da metade da vida, né, e que está bastante relacionada com o processo de individuação. Então, o Tolkien, ele é um autor ali que é um filólogo, né, um autor ali do século XIX e XX. Ele vai, então, por esse conhecimento de filologia, vai criar um universo muito extenso para basear o Senhor dos Anéis e o Hobbit. E ali, então, ele vai criar até uma linguagem própria, por exemplo, dos elfos, as runas, né, a escrita deles. Ele cria todo um universo muito extenso mesmo, a ponto de que existem pessoas que se dedicam ao estudo da obra do Tolkien, né? Tem estudiosos de Tolkien hoje em dia. Então é uma obra bem profunda mesmo, né? De uma profundidade que você não encontra muito hoje. É um dos livros que com certeza vai entrar para o que a gente chama de literatura universal, esse tipo de literatura que atravessa os tempos, e que sobrevive às épocas, né? Igual os grandes clássicos da literatura. Então, com certeza, O Senhor dos Anéis e o Hobbit estão incluídos nessas literaturas. E, além disso, Tolkien também é um autor muito interessante, porque ele percebeu a falta que o simbolismo contido nos contos de fada estava fazendo para o homem moderno, pela visão tecnológica, científica que estava crescendo, né? Ele vai escrever alguns textos sobre isso, e esse tipo de história, igual o Hobbit e o Senhor dos Anéis, são uma resposta para esse tipo de problema que ele enxergava, né, na sociedade do tempo dele. Então, para a gente resumir aqui a história do Hobbit, ele vai falar sobre o Bilbo Bolseiro, né, que é esse Hobbit de mais ou menos 50 anos de idade, que tem a vidinha dele lá, a rotina dele, que ele repete todo dia, até o momento que ele é chamado pelo Gandalf, o mago, para entrar numa busca com um grupo de anões liderados pelo Thorin Escudo de Carvalho, para recuperar o reino deles, que fica na montanha de Erebor, onde eles vão recuperar o tesouro deles que o dragão Smaug tomou, né? Então eles vão ter que enfrentar esse dragão e recuperar o tesouro, que já é um tema arquetípico muito conhecido, essa coisa de matar o dragão para pegar o ouro, né? Então, já é interessante a gente ver a idade, né, que o Bilbo vai começar essa aventura, que é 50 anos, né? Então ele já está com uma idade ali que para os hobbits passou da metade da vida, que eles vivem ali mais de 100 anos, tal, mas passou ali, tá na metade da vida dele mais ou menos. E ele já tá com a vida estabelecida, né? Ele tem a rotina dele, ele tem a hora de jantar dele, ele não gosta de aventuras, aliás, ele comenta isso porque faz as pessoas se atrasarem para o jantar. Então ele tem toda aquela rotina, os confortos, a comida, a lareira dele, etc., que ele não quer largar. E aí o Gandalf chega e faz esse chamado para aventura, né? Então é muito interessante isso, porque o Jung vai falar que é assim que funciona o desenvolvimento psicológico, né? Que a primeira metade da vida a gente está muito voltado para objetivos de ordem prática, né? De arrumar um emprego, de construir uma família, de garantir a nossa subsistência. Então é isso que vai entrar ali mais ou menos na adolescência, na idade adulta, e vai começar a suprimir o mundo fantasioso infantil para se dedicar a tarefas de caráter prático, né? Então a pessoa se dedica a essa construção do eu, de acordo com o Jung, né? E vai estabelecendo essas bases mais pragmáticas da vida, até o ponto que ela chega ali onde ela conquistou, mais ou menos o emprego, a família, conquistou ali o que ela precisava para a subsistência dela, e aí é quando ela chega na metade da vida com esse eu estabelecido, e aí, nesse momento, o foco muda, né? Em vez da pessoa estar focada ali em continuar expandindo a vida exterior dela, a segunda metade da vida é marcada por uma exploração do mundo interior. Então, mais do que você buscar ganhar mais dinheiro ou expandir a sua família, esse tipo de coisa, você começa a buscar objetivos que tenham mais relação com coisas que sejam um reflexo da sua própria identidade. Então, você vai, muitas vezes, para fazer isso, você vai recuperar coisas que ficaram para trás lá na sua infância, quando você estava se adaptando ao mundo, teve que deixar para trás, recuperar parte desses potenciais que ficam para trás, para se dedicar a eles na segunda metade da vida.
né? Tanto que a primeira coisa que o Gandalf fala ali, quando vê que o Bilbo tá falando, não quero chegar atrasado, eu quero ir pro jantar, né? Eu quero ficar na minha rotina e tal. Ele fala, quando você era criança, você já tinha encontrado comigo, você gostava muito de aventuras, você gostava disso, né? E agora você virou um covarde. Então é isso, ele tá trazendo um pouco dessa natureza infantil de exploração do mundo que foi perdida pelo Bilbo, né? Chamando isso de novo para ser explorado. Isso acontece muito, obviamente, na vida, né? Quando a pessoa passa da segunda metade da vida, que surge esse outro chamado, essa necessidade de fazer algo que tem a ver com você, a pessoa começa a explorar interesses que ela deixou para trás na infância. Às vezes ela começa a tocar um instrumento, às vezes ela começa a pintar, ela começa a se dedicar a atividades que tenham mais relação com quem ela é, não tanto para fins pragmáticos, ou acontecem coisas mais drásticas, né? Por exemplo, uma mudança de carreira é muito comum, mudança de relacionamentos, às vezes a pessoa se casou por pressão externa, por qualquer outra coisa, ela abandona aquele relacionamento e vai buscar alguma coisa que tenha mais a ver com ela. Então, todo esse tipo de coisa pode acontecer nessa segunda metade da vida, né? Em maior ou menor grau. Só que aí as pessoas não querem passar por isso, e isso é a reclamação frequente que você escuta, é que eu já tô velho para isso, eu já investi muito tempo nessa carreira, eu não quero mudar, e aí o inconsciente da pessoa fica pressionando ela para fazer determinadas mudanças que ela não quer fazer. É como se fosse o Gandalf, né, chamando para essa aventura que a pessoa vai ter que sacrificar o conforto, vai ter que bagunçar toda a vida dela para ir viver uma vida que seja um reflexo mais autêntico de quem ela é, né? Então, é isso que acontece ali no Hobbit, né? Outra coisa interessante que vai acontecer é que o Bilbo, ele é uma pessoa que gosta de colecionar mapas. Isso é uma característica que é ressaltada ali na história. E o que tem essa questão do mapa, né? Ele lembra essas pessoas que gostam de ouvir histórias de pessoas que foram para a aventura da vida delas, né? Que enfrentaram desafios, enfrentaram os medos e aí foram lá e conquistaram alguma coisa. Eles gostam de ouvir esse tipo de história, colecionar esse tipo de história. Então, por exemplo, aquela pessoa que coleciona livros de empreendedor, mas ela mesma não tem coragem de empreender o próprio negócio dela. Aquela pessoa que coleciona história de santos e etc., mas ela mesma não vive a vocação religiosa dela. Então, joga videogame o tempo todo, mas não vive a própria aventura da sua vida, fica só em casa jogando e colecionando esses mapas, né? E não tem nada de errado com eles, desde que você entenda que o objetivo desses mapas é você aplicar as lições que você aprende ali na sua própria vida. Se você só colecionar por colecionar, mas nunca for explorar o território do qual eles estão falando, aquilo ali perde o sentido, né? Então é essa a ideia do colecionador de mapas, né? O Bilbo tinha vários mapas, mas ele só ficava dentro da casinha dele ali, na rotina dele, né? Então quando ele decide, não, eu vou ouvir esse chamado do Gandalf e eu vou para essa aventura com os anões e tal, mesmo não sabendo exatamente o que eu tô fazendo, eu tô seguindo uma intuição, porque ele entra como ladrão no grupo, mas ele nunca roubou nada na vida, né? Mas os hobbits naturalmente têm uma tendência de ser furtivo, então ele vai descobrir um potencial que ele nunca explorou. E aí ele entra seguindo essa intuição e arriscando, tomando esse risco, né, na vida dele. Então, quando você passa a ouvir esses símbolos do inconsciente, essas intuições, esses sonhos, esses chamados da sua alma, né, para fazer alguma coisa e se orienta na vida de acordo com ele, você está vivendo num mundo totalmente diferente do que você vivia quando você só segue a racionalidade, vou fazer o que é racional, o que é prático, o que é confortável, e não pensa, tá, mas isso aqui é o que eu quero, isso aqui é o que desperta o meu desejo, isso aqui que eu sinto que eu devia estar fazendo. Você ignora essa parte para viver numa forma seguindo um scriptzinho social, e aí você vai se afastando de si mesmo. Então, quando você leva em conta esse chamado, você entra num mundo totalmente diferente. Aí é um mundo que é mais parecido com o mundo arquetípico, o mundo da mitologia, né? Do que com esse mundo racionalzinho do condado. Então é isso que representa ali o condado, né? Onde o Bilbo mora. É aquele lugarzinho pacato, uma vilazinha pequena, onde tudo é previsível, tudo acontece da forma que tem que acontecer. Então é trabalho e voltar para casa e comer, e trabalhar e voltar para casa e comer, e a vida não sai disso, né? E ele tem que sair desse mundo que a gente fala que é o mundo da consciência, o mundo do eu, para entrar nesse mundo mais amplo, né? Onde tem os dragões, os monstros, os arquétipos e tal, que é as camadas mais profundas do inconsciente coletivo, né? Onde você se confronta com esses arquétipos, onde você dá vida para essas forças instintivas, porque você escuta esse chamado e você coloca ele em prática. Então é isso que vai acontecer ali na história do Hobbit, né? E aí o Bilbo, conforme ele tá andando nesse caminho,
ele se arrepende várias vezes, né? Então, isso também acontece muito. A pessoa começa a se dedicar a um projeto pessoal, ou ela termina aquele relacionamento que não fazia sentido nenhum para ela, mas ao mesmo tempo ela não encontra outra pessoa legal. E aí ela começa a se arrepender e sentir falta daquele relacionamento que ela tinha lá atrás, e mesmo sabendo que ali era infeliz, né, às vezes sofria ali dentro e tal, abusos, mas ela começa a sentir falta daquilo, porque pelo menos ela tinha algum conforto, pelo menos ela tinha alguém do lado dela. Então isso lembra muito, por exemplo, a história dos israelitas saindo do Egito, né, no Êxodo da Bíblia. Que então acontece uma coisa similar. Moisés ali faz o papel de Gandalf, ele ouve o chamado de Deus, vai para os israelitas e fala: ó, vocês são escravos aqui, vem comigo que a gente vai se libertar dessa situação. Eles seguem ele lá para o deserto, mas no meio do caminho o deserto é difícil, né? Eles têm que comer o mínimo, comer só o pão que desce do céu e tal. E aí eles vão começando a ficar cansados dessa vida e começam a sentir saudade da escravidão, saudade do Egito. Pelo menos lá a gente era escravo, mas a gente tinha carne. Então é essa mesma ideia, nesse sentimento, e começa a ficar com raiva do Moisés. Igual às vezes o paciente vai acabar ficando com raiva, sei lá, do terapeuta que apontou: seu inconsciente está mostrando isso aqui, é isso aqui que você está me dizendo. E aí a pessoa toma uma decisão e depois ela começa a se arrepender no caminho e tal, e aí fica com raiva do próprio inconsciente, né? Então isso pode acontecer. Aí, isso não é o único ponto, né, da história do Hobbit que lembra isso, porque tem um momento ali que o Bilbo, né, e os anões têm que atravessar uma floresta, a floresta de Treva Mata, e Gandalf não vai com eles nessa hora. Ele fala o seguinte: aqui tem o caminho, vocês continuam nesse caminho, vocês não podem sair dele, porque senão vocês vão se perder e nunca mais vão sair da floresta. Então vocês só podem comer a comida que vocês estão levando e beber a água que vocês estão levando, porque se vocês pegarem qualquer coisa da floresta e comer ou beber, tá intoxicado. Mas se vocês ficarem nesse caminho, não vai ter problema nenhum, é só não se desviar do caminho. Beleza, o Gandalf sai para resolver alguma coisa e vai encontrar eles depois, né? Então eles começam a andar nessa floresta. Só que essa floresta, todas as árvores, tudo é muito parecido, então parece que eles nunca estão saindo do lugar. E são vários dias de travessia, né? E eles vão andando, e a comida vai acabando, a água vai acabando, e eles vão ficando desesperados, né? Vão ficando com fome, e eles estão perto da saída, só que eles não sabem. Então eles começam a ficar desesperados e tal, e aí de repente começa a acender umas fogueiras no meio do mato, lá longe da estrada. E eles pensam: bom, parece uma festa, tem barulho de música, então a gente vai lá para tentar comer. E aí, por causa da fome, eles pegam e vão para o lugar que eles sabem que é um erro, né? Mas vão, o fogo apaga e as aranhas pegam eles, aí eles ficam presos, né? Então, é isso, né? É o que eu tava falando, por exemplo, você saiu de um relacionamento que você sabe que não preza, não tem sentido, só que aí o caminho depois para você buscar uma coisa autêntica é muito mais longo, e a tentação de você só voltar para o que era antes acaba te fazendo, às vezes, cair numa armadilha, né? Numa repetição de um ciclo. Você entra num relacionamento com uma pessoa que você sabe que não tem nada a ver com você, só pelo medo de ficar sozinho. E aí você cai nessa armadilha, né? Ou outras necessidades de prazeres mesmo. Às vezes, na angústia, a pessoa acaba querendo voltar para um vício, ou acontece alguma coisa nesse sentido, entra no emprego também que não tem nada a ver com ela, desiste do projeto dela, e aí cai nessa armadilha, né? E são essas teias que são depois difíceis de romper, né? Pode ser que você não saia mais dela, então fica como se preso naquela teia e aquela aranha sugando a sua vida até você morrer. É o que acontece com eles, eles ficam presos nas aranhas, mas conseguem escapar. Mas é essa ideia. Outra coisa que acontece muito comum é, em vez de você ficar preso, né, nessa coisa do prazer, da necessidade de prazer, esse medo da solidão, o medo da autenticidade, e aí a pessoa cai em vez de se dedicar a um projeto pessoal, em vez de se dedicar a alguma coisa que é difícil, ela cai no medíocre, no que todo mundo tá fazendo, e sei lá, passa o dia inteiro assistindo Netflix, né, à noite, o tempo livre que ela tem, em vez dela se dedicar a essa busca do autoconhecimento, ela fica ali assistindo Netflix, ela fica bebendo, então fica naquele ciclo, né, de trabalho na semana, bar no fim de semana, trabalho na semana, bar no fim de semana, e fica nessa roda infinita que não sai disso, a vida vira uma roda mesmo, né. Então, a gente tem o risco de cair nessa teia e desperdiçar a nossa vida nisso. As aranhas podem te engolir, né? Se você não está pronto para se auto-sacrificar, para passar por dificuldades, você não tem como passar por um processo de individuação, você não tem como viver uma vida autêntica, né? Porque você vai querer ou tá junto com a massa, tá junto com o que é medíocre, né? Ou vai ceder aos seus próprios medos, né? E cair nessas tentações. Mas da mesma forma que eles conseguem escapar das aranhas ali, ou de situações
difíceis, né, por uma intervenção milagrosa quase. Então, por exemplo, eles estão ali na floresta, vão ser atacados pelos lobos gigantes, né, os wargs, se eu não me engano, é o nome deles, que estão ali junto com os goblins ou os orcs, né. Eles estão ali com aquele cercados por eles, o negócio pegando fogo em volta deles, tal, não tem pra onde fugir. E aí vem uma águia, as águias gigantes, né, e salvam eles naquele momento, como se fosse aqueles acontecimentos mágicos, que quando você se joga nesse caminho da individuação, às vezes parece que já era, vai dar tudo errado, não tem saída, e aí acontece alguma coisa milagrosa, alguém te liga e te oferece um emprego, ou acontece alguma coisa que te salva ali de um lugar que você achou que era um beco sem saída. Isso acontece na vida real, mas para você viver esse tipo de acontecimento, você tem que ter arriscado algo, porque dentro de um lugar protegido você não vai poder ser salvo de nada, né? Então, ao mesmo tempo que existe esse risco, né, e a gente vai se desviar do caminho, inevitavelmente, isso faz parte da condição humana. Se a gente está numa busca sincera ali, dedicada, os caminhos tendem a se abrir, as coisas tendem a acontecer, né? Então, é esse tipo de dinâmica que é representado pelas águias, que as pessoas falam que é um recurso, tipo um recurso para resolver uma situação de uma forma que não tinha solução, então colocam as águias e pronto, né? Mas não é uma representação dessas intervenções mágicas, né, inexplicáveis que acontecem no caminho das pessoas. Se você pegar a história de várias pessoas empreendedores, eles vão falar desses momentos na vida, por exemplo, onde aconteceu algo que salvou eles no momento que não tinha saída nenhuma, né? Então isso pode acontecer, né? E é esse tipo de coisa que é representado pelas águias, esse ato de graça de Deus, que a gente fala na psicologia às vezes que é uma intervenção do inconsciente, um sonho que você tem que desperta e fala, putz, eu saí do caminho, eu tô preso aqui numa vida que eu tenho que, nossa, eu caí de novo naquele ciclo, porque você tem um sonho e você se liga, por exemplo, você sonha que tá de novo com aquela pessoa que você terminou e que foi horrível pra você, você sonha que você tá de novo com ela, você percebe, nossa, eu tô vivendo um relacionamento que é uma repetição daquele antigo, aí você acorda e você sai daquilo, então mais ou menos isso, né? A intervenção do inconsciente às vezes ajuda a gente a voltar pro nosso caminho. Isso é uma das coisas, né, que aparece ali na história que é bem interessante, esse momento das águias, né? Outra coisa importante que acontece ali é o Bilbo ter encontrado o anel nessa viagem, né? Ali dentro da Montanha dos Goblins, tal, ele cai, encontra o anel ali com o Gollum, o Sméagol, né? Ele consegue roubar esse anel e esse anel vai ajudar ele ao longo da viagem. Só que nem o Bilbo, nem o Tolkien tinham noção da importância que esse anel teria, né, na história, no futuro. Porque o Tolkien só fez o anel ali e tal, e só depois que ele vai pensar na história do Senhor dos Anéis, que vai virar realmente a história principal dele, que é a tarefa da vida dele, a obra da vida dele é o Senhor dos Anéis. Mas ele não sabia disso, ele encontrou o anel e nem, igual o Bilbo, ele nem sabia o que aquele anel significava naquela época. E muitas vezes isso acontece também durante esse processo de individuação. Então eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né, um exemplo particular, mas por exemplo, ali quando eu estava com os meus 20 anos tal, eu decidi largar o emprego que eu tinha, terminar um relacionamento e ir para uma viagem com os amigos, né, sair com os amigos tal, me dei com esse grupo de amigos e aí nessa viagem eu encontrei um livro de psicologia, que é O Homem e seus Símbolos do Jung, e foi o primeiro contato que eu tive com psicologia na vida, e eu nunca tinha pensado em trabalhar com psicologia na minha vida, mas aí eu vi aquele livro, me chamou a atenção, voltei para São Paulo, comprei, comecei a ler, mas demorou um ano para eu perceber que, nossa, eu quero trabalhar com isso aqui, né? E eu não tinha a mínima ideia do quanto de experiências estavam contidas naquele livro, como aquilo ia alterar o curso da minha vida radicalmente, né? Então isso acontece, às vezes a gente topa com aquilo que vai mudar o nosso destino e a gente nem se dá conta inicialmente. Demora um tempo para a gente perceber, né? É uma coisa que vem gradativamente do inconsciente, né? Mas enfim, esse tipo de coisa é igual o Bilbo achando um anel e não se dando conta da importância que ele teria ali, né? Mas voltando então para a história, tem um momento que eles chegam para enfrentar o dragão, né? E esse outro símbolo importante, porque enfrentar esse dragão, né? Como eles conseguem enfrentar esse dragão que tá guardando o tesouro? Quem mata o dragão é o Bard, que é um dos homens que vive na cidade do lago ali próximo. E tem uma peculiaridade muito importante na forma como o Bard derrota o dragão. Primeiro,
ele usa uma flecha que foi deixada pelos ancestrais, né? Então, é essa tradição que a gente tem, os mitos, a cultura que a gente recebe dos nossos ancestrais, que ajuda a gente a enfrentar esses desafios da vida que exigem você olhar as coisas além do material. Lembra que a gente estava falando lá no começo que o que deixava o Bilbo preso é essa coisa materialista do conforto, do prazer que ele tinha na casinha dele, na rotina prática dele, que não deixava ele superar essa escravidão para viver uma vida que tinha um objetivo maior, uma vida de uma exploração de si mesmo, de autoconhecimento, etc. Ele ficava preso naquele materialismo, né? E o dragão representa um pouco disso, porque ele é totalmente voltado para o ouro, para guardar esse ouro. É como se esse dragão, que é apegado ao ouro, representasse, numa escala arquetípica, aquele vício pequeno, a sombra do Bilbo, que era extremamente apegado aos bens materiais dele, a ponto de deixar de viver a própria vida por causa deles. Então, como que a gente vence esse dragão, né? Uma coisa importante é que o Bard, que é esse cara que mata os dragões, ele sabe a linguagem dos pássaros, ele entende os pássaros. Eu não lembro se isso aparece no filme, mas no livro tem, né? Ele consegue entender a linguagem dos pássaros. E aí, o símbolo da linguagem dos pássaros, ele é muito interessante, porque a linguagem dos pássaros na Idade Média é muito associado com os santos, né? Que é aquela pessoa que consegue entender a linguagem dos símbolos, a linguagem arquetípica, a linguagem espiritual, em contraste com a linguagem da serpente, que é a linguagem do dragão, que ela é a linguagem da queda, a linguagem do conhecimento do bem e do mal, que te afasta de Deus, que te afasta da dimensão espiritual mitológica da vida, e é extremamente concretista, né? Uma linguagem que é mais voltada para fora do que para dentro. O ser humano se torna um escravo da matéria por causa que ele escuta a língua do dragão, né? Então, quem vai fazer essa diferenciação, fazer a língua dos pássaros e a língua da serpente é o Patrick Poe. Ele fala disso nesse livro aqui que chama Meditações sobre o Tratado da Pedra Filosofal de Lamspring, e aí ele vai falar isso aqui, né, sobre a língua dos pássaros, né. Então, que associando essa língua dos pássaros com o pensamento simbólico, né. Esse desenvolvimento do pensamento simbólico, que é o primeiro a aparecer na criança pequena, que dorme e sonha muito, apaga-se em seguida para dar lugar à diferenciação verbal, né, à inteligência crítica e ao pensamento analítico, ou seja, a linguagem da serpente, né. É preciso distinguir a língua materna culturalmente construída e ligada ao neocórtex, né, essa língua da serpente, a gente precisa distinguir ela da língua dos pássaros, que é ligada ao mundo dos símbolos do inconsciente original, né. A língua dos pássaros é excepcional por sua própria realidade. Ela não é aprendida, mas corresponde a um dado simultaneamente natural, universal, transhistórico e transcultural. Ou seja, é uma coisa instintiva, o pensamento simbólico. E quando a gente se liga com esse pensamento simbólico, igual a gente está fazendo aqui para falar sobre o significado da história do Hobbit, etc., a gente está conseguindo enxergar uma vida além da vida do dragão, dessa vida que é só voltada para o material, para o prático, para o acúmulo de bens, para a gente entender que a vida ela tem que ser de um objetivo mais espiritual, né? Desse cultivo das virtudes, dessa busca de autoconhecimento, essas coisas que dão sentido para a vida, né? Porque viver uma vida só voltada para a busca de prazeres, esses bens materiais, é uma vida meio animal, ela é uma vida sem sentido, né? Então são esses símbolos que falam do que é transcendente, que ajudam a gente a escapar dessa prisão da matéria, né? Da vida materialista, da visão materialista, que o Tolkien está ajudando a quebrar com a história do Hobbit, né, e o Senhor dos Anéis. Então, outra coisa importante que vai combinar nisso, que eles matam um dragão. Então, com essa flecha aqui, essas histórias, como que a gente conhece esses símbolos, a gente vai conhecendo eles tanto a partir do nosso interior, como a partir daquilo que os nossos ancestrais deixam pra gente, que são os mitos e as nossas religiões, né, que a gente tem como esses símbolos que ajudam a gente a se autoconhecer, conhecer esse mundo arquetípico que tá dentro da gente. E aí, então, mas matar esse dragão acaba sendo um auto-sacrifício, porque a gente vai matar uma parte da nossa própria personalidade que é apegada no conforto, no prazer, só no material, né, que é o que o Bilbo tem que sacrificar para ir na aventura, e por isso que quem matar o dragão acaba culminando também na morte do Thorin. O Thorin é o líder dos anões, e ele também representa esse lado mais prático, mais material da vida. Ele fica enlouquecido por causa do ouro, por causa da Arkenstone, né, da pedra Arken que tem lá. E ele acaba tendo que morrer na batalha, né, como se fosse a morte dessa atitude materialista, para que aí o reino volte para a mão dos anões. Então, o sacrifício do dragão acaba sendo um auto-sacrifício também, né?
E aí também ele mata essa parte materialista da personalidade do Bilbo, que é representado pelo Thorin. Então tem que ser, para ter uma coisa mais equilibrada, porque a gente tem ali os 3 povos, a gente tem os elfos, a gente tem os homens e a gente tem os anões, como se fosse essa divisão em 3. Então, os elfos significam essa parte mais espiritualizada, mais abstrata, né, da vida. O homem é o mediador e o anão é essa parte da terra, do subterrâneo, do materialismo, do ouro e etc., do trabalho prático. Né? Então, o Bilbo estava muito preso nessa parte de baixo aqui, né, no começo da história, então ele tem que sacrificar isso para voltar a ter uma posição central. Né? De novo, ele não acaba, os anões não acabam, né? Acaba tendo uma harmonia ali no final entre os anões e os elfos. Mas é que como ele ele vivia muito esse mundo prático, esse mundo dos prazeres ali inicial, é isso que tem que morrer para ele voltar para uma posição mais central. Né? Se fosse o contrário, se ele fosse uma pessoa muito do mundo das ideias, muito abstrata, mas que tem pouco contato com a realidade concreta do dia a dia, provavelmente quem teria que morrer seria o elfo, para que ele tivesse um contato melhor com essa realidade prática do dia a dia. Né? Isso interpretando de um ponto de vista psicológico. Mas é isso que vai acontecer ali, então, no processo de individuação, é esse sacrifício da consciência para você dar origem a uma expressão mais ampla da sua personalidade, daquele lado que ficou esquecido lá atrás, que no caso do Bilbo é representado pelo mundo mitológico, uma elevação, né, espiritual. E esse é o sentido da viagem do Bilbo, né? Ela vai numa direção de uma espiritualização. Passa de uma coisa muito concreta, materialista, para uma coisa mais espiritual, tanto que a gente termina ali no Senhor dos Anéis, com ele indo morar efetivamente com os elfos, né? Então você vê que tem esse começo nos anões e vai terminar lá com os elfos. Mas isso é uma coisa que eu vou comentar melhor quando eu fizer um vídeo especificamente sobre o Senhor dos Anéis, que eu comecei a ler agora, né? Então, esse que é o objetivo, né, dessa busca da segunda metade da vida, né? Ele não é uma busca por fama ou sucesso, ou não é uma coisa de objetivo financeiro, como tem que ter sucesso para isso aqui ser importante, eu tenho que ficar famoso, como no caso do Tolkien. É muito mais você buscar uma vida que seja um reflexo de quem você realmente é, né? Fazendo os sacrifícios necessários para isso, do que ficar buscando a fama e objetivos materiais. Então, o que vem em primeiro lugar é viver uma vida que seja um reflexo de quem você é. Esse é o sentido da realização de si mesmo, do processo de individuação, né? E se vier o sucesso, se vier esse outro lado, é consequência, não é o objetivo principal, né? Então é isso, né? Eu queria falar um pouco desse símbolo hoje, espero que tenha ficado claro para falar, para entender, né, a importância da história do Tolkien para romper esse espírito materialista que ainda, né, esse dragão que escraviza o nosso mundo até hoje, né, e da importância desse tipo de história para realmente libertar a mente do ser humano, né? Então, eu espero que tenha ficado claro, vou continuar fazendo vídeos sobre o Senhor dos Anéis conforme eu for terminando os livros aqui, e aí em breve eu posto novidades aqui para vocês. Então, se você curtiu o vídeo, dá o like, comenta, se inscreve aí no canal para me ajudar a continuar produzindo conteúdo. É isso então, gente. Um abraço.